Poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Um bigado em você para dar o meu recado. Um bigado em você para dar o meu recado. Poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Um bigado em você para dar o meu recado. Um bigado em você, eu vim dar o meu recado. Eu vim dar o meu recado às 5 horas da tarde. Eram 5 horas da tarde em ponto. Essa é a live livre do Serraria. Eu vou botar o supapo um pouquinho para o lado aqui. Porque, como vocês sabem, o rapaz é grande, é 1 metro de altura, com 50 centímetros de diâmetro. É um protótipo desenvolvido por um cara fantástico, um ser humano iluminado, e ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Isso é importante de a gente dizer. Primeiro, ele está junto com a história de um clã fundamental na revitalização do tambor supapo no estado do Rio Grande do Sul. Sim, ele é parte do clã Batista, por isso ele não está sozinho. Ninguém faz nada sozinho, e a história que a gente vai contar hoje aqui, ela diz bastante disso. Não se faz arte sozinha, não se faz encantamento sozinho, não se faz poesia sozinho, e não se faz um tambor da magnitude, da grandiosidade e, sobretudo, da importância do tambor supapo sozinho. Para contar essa história, a história de um senhor chamado Neives Meireles Batista, junto com a sua esposa, Dona Maria. Sim, esse cara que vai falar com a gente, ele é parte desse clã, o clã Batista. A gente vai falar hoje com José Batista, o projetista, simplesmente o projetista, o cara que desenhou, o cara que fez os cálculos para que a gente tivesse o supapo vivo na contemporaneidade. Essa história, ela remete lá ao século XIX, no mínimo, porque há registros da presença do tambor sopipa lá em Montevidéu no século XVIII. Tudo leva a crer que esse sopipa era um bisavô ou um avô do supapo, mas a gente não quer aqui adentrar em polêmicas históricas. A gente quer exaltar a presença negra no estado do Rio Grande do Sul, e a gente já está fazendo isso com o salve que a gente fez aqui. Poesia na Roda E, Oliveira Silveira, griot maior da literatura sul-rio-grandense, e também um salve ao grande tambor supapo, o griot maior também da cultura negra no estado do Rio Grande do Sul. Então, sem mais delongas, vamos botar no papo aí essa figura que eu estou falando, o grande José Batista, não tão grande em tamanho, mas grande em afetos que ele partilha com todos nós. Então, é uma honra para mim ter aqui José Batista na live livre do Serraria. A gente vai conversar hoje com o Zé Batista. E aí, meu irmão, tudo certo? Salve, Richard. Tudo bem, graças a Deus. Na função aqui desse distanciamento social, né? Mas a gente está na luta aí, sempre procurando dar o nosso melhor, até que tudo isso passe e a gente consiga retomar a nossa vida de uma forma, não digo normal como era antes, mas pelo menos melhorados do que a gente sempre foi, né, Richard? E é uma Exatamente. satisfação, uma honra muito grande, né? Estar aqui contigo, para a gente bater esse papo, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais da história do que foi o projeto Cabobu, o projeto do Supapo em si, e também uma coisa que eu acho de fundamental importância, a minha trajetória, quem eu sou, como eu cheguei ao projeto Cabobu, como eu fiz o protótipo do Supapo, não só por ser o filho do mestre Batista, mas ali foi um trabalho muito autodidático, diria eu, né?
que exigia de mim uma certa trajetória que eu pretendo contar hoje para as pessoas, até para que sirva de incentivo, de exemplo, para as pessoas que estão depressivas, estão nesse momento difícil, né? Então, a minha história de vida, eu acho que conta um pouco dessa coragem que a gente tem que ter e do ânimo que a gente tem que ter, como tu bem disse, Richard, contar com as pessoas, ninguém faz nada sozinho, né? A gente não pode se isolar num clã e viver numa ilha. A gente tem que colaborar e contar com as pessoas, sim, porque todos nós dependemos uns dos outros, principalmente nesse momento, né? Perfeito. É uma honra para mim conversar contigo, tu sabe da minha admiração pelo teu trabalho, a minha admiração pela história negra no estado do Rio Grande do Sul, e a gente fala de negritude e RS, não tem como a gente não falar do Sopapo. E o Sopapo tem uma história longa, como a gente sabe, assim como tu tem uma história longa também. Fala pra gente, Zé, da tua trajetória, como é que foi esse encontro com a música, como é que foi esse encontro com a construção também de instrumentos. Tu tem uma história muito bonita também junto a bandas marciais, bandas de colégio, fanfarras. Tudo é música, ainda bem, e ainda numa cidade assim extremamente musical, com uma riqueza cultural gigante, que é a cidade de Pelotas, e sobretudo com essa presença negra na história desse lugar, né? É um lugar sagrado, sem dúvida alguma, para o povo negro, e interessante, importante as pessoas saberem um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou até a música, como é que a música chegou até a tua vida. Conta um pouco pra gente dessa história aí, para daqui um pouco mais a gente poder chegar lá, 1999, 2000 e o Cabobu propriamente dito. Mas antes do Cabobu, há uma história, e essa história tu passa a contar agora. Sim, Richard. Inclusive, eu vou, resumidamente, tentar contar a minha vida, claro, não poderia contar toda em um curto espaço de tempo, mas eu vou, inclusive, passar pelo Cabobu, que a parte que eu quero que as pessoas prestem atenção, ela vem pós-Cabobu, né? Mas depois a gente retorna ao assunto do Cabobu, para aí que as pessoas vão começar a entender, tá, a importância que tem o nosso objetivo, a nossa vida, que a gente não chega a lugar nenhum à toa, que a gente não passa pelas coisas que a gente passa na vida em vão. Então, Richard, eu desde que nasci, praticamente eu já nasci no meio da música, né? E naquela época tinha os sambas de fundo de quintal. Ali eu tive o meu primeiro contato com os cubanão, como chama aqui em Pelotas, né? Eu não era tão grande como o Supapo, mas era onde o pessoal fazia os sambas de fundo de quintal, né? Então, eu me dei trabalho de até fazer umas anotações aqui da minha passagem, que são tantas, né? Porque, para as pessoas terem plena noção do que eu falo, das colocações que eu digo, né? Então, já com, acho que violão, eu comecei a tocar, eu devia ter uns 9 anos de idade, deixa. Assim, dedilhar, né? Não era umas goteiras, como se fala, né? E aí, com 11 anos, eu entrei numa banda de escola, e com 12 anos eu já era mora da banda. Então, ali eu aprendi a desmontar instrumento, mas o mais importante, eu aprendi a remontar eles. E se não desmontar, eu ia ser corrido da banda. Então, aprendi muita coisa ali, foi o meu ensinamento básico em termos de percussão. Eu aprendi a afinação dos instrumentos, tudo, taróis, surdos, bumbos, tudo que era necessário. Aos 17 anos, eu comecei a praticar cuíca. Então, isso tudo, Richard, isso tudo se deu bem antes do ano que meu pai se aposentou, que foi o ano que ele começou a função de baterias, né? Acho que eu já estava nessa função uns 12 anos antes disso, né? Então, eu escutava muito samba enredo, procurava batucar, vivia batucando nas mesas, aonde cabia a mão, eu estava batucando. Apanhei muito por causa disso, né? Porque a minha mãe não gostava muito. Assim, então, depois foi em 1985, mais ou menos, um pouquinho antes disso, que meu pai criou uma ala lírica na Escola Academia do Samba,
onde ali tinha uma ala feminina, onde havia um grupo de meninas que tocavam agogôs, tocavam ganzá, tocavam instrumentos leves, era uma ala lírica. Tá? E eu, ali, já comecei o meu instinto de ensaiar em termos de samba, né? Porque até então a minha formação era só em banda. Então, ali eu comecei já o meu instinto a minha vocação por samba, né? E depois disso, então, foi que o meu pai ele começou com a bateria show do Mestre Batista, fez uma linda trajetória, né, ao qual, a partir daí, então, já começou a nossa bateria, o nosso encontro, a nossa parceria na música já começou aí, entre eu e ele. Eu trouxe aquela bagagem que eu já tinha das bandas, e ele trouxe aquelas ideias que ele trazia já para renovar, trazer uma nova ideia em baterias. Então, somando as ideias que ele tinha, que ele talvez não tivesse a prática necessária para aplicar, e juntando a minha prática, foi que a gente conseguiu montar aquela primeira bateria, que foi a bateria show do Mestre Batista, que foi uma bateria revolucionária em Pelotas, né? Então, ali ela começou a fazer os redobres de jamelão, enfim, uma série de coisas que as pessoas conhecem muito bem a história. E eu ensaiava essa bateria em algumas vezes, participava dela como instrumentista, inclusive uma vez na escola de samba do Areal, eu preparei a bateria, foi a única vez que eu apareci em público como participante da bateria do meu pai. Então, ali eu consegui colocar aquele desenho inicial dos tamborins, né, que ele faz... Aquilo ali foi uma inovação que meu pai tinha na cabeça, mas que ele ainda não tinha desenhado bem como colocar dentro da música. E eu consegui fazer isso aí, né, pela prática que eu tinha já de escutar muito samba enredo, eu conseguia fazer essa divisão. E então a coisa foi indo, que antes disso, até em 1981, 82, eu e meu pai, a gente desfilava na mesma escola, academia de samba, porque ele era acadêmico de coração, né, com cuíca. Então, tinha uma aula de cuíca na academia de samba, e, curiosamente, ele ia numa ponta e eu ia na outra, né? Então, a gente ia polarizando a coisa assim, né? Então, era uma aula, acho que de talvez uns 12 cuiqueiros ali, e ali a gente fez a nossa participação. Bom, depois, no final de 1997, eu estou contando resumidamente, de 1997, ele foi a Floripa uma vez tocar o baile de Réveillon, né? Então, nessa época, os sambas enredos começavam a ser muito trabalhados, que entrou, inclusive, aquele samba da União da Ilha, de 1998. Se as pessoas procurarem aí no Google, no YouTube, vão achar. Era um samba muito trabalhado. Tá? E, coincidentemente, e infelizmente, nessa época, a bateria dele, alguns se mostraram muito indisciplinados, porque uma coisa é tu trabalhar aqui em Pelotas com uma bateria, outra coisa é tu viajar com ela para um outro estado. Então, ainda mais era no Lagoa Yacht Club, um dos maiores clubes do Brasil na época, então exigia muita disciplina. E ali o meu pai já estava cansado, né, da função, e requereu, então, que eu participasse da organização dessa bateria também. Então, eu entrei nessa bateria no início do ano de 98, já como regente da bateria, para tu ter uma ideia, a bomba que me largou na mão, né? Então, eu já não tive muito tempo, né? Foi chegar, peguei o trem andando e vamos embora. Tá? E depois disso, em 99, ele não mostrava muita vontade de voltar para lá. Ele optou por ficar aqui em Pelotas, né, o Richard? Então, ele permaneceu aqui em Pelotas, não quis mais a bateria show do Mestre Batista, né? Eu renovei toda a equipe que tinha, os instrumentistas que tinha, tá? E a partir do ano 2000, que coincidiu com o projeto do Caboclo, tá? Eu montei a bateria show Uirapuru, que já existia desde 1999.
Então, houve uma renovação muito grande nessa bateria, tá? Na forma de executar, porque era uma bateria para bailes, para shows, então ela tinha que ser uma bateria que tivesse uma versatilidade bem ampla, e depois, então, a gente também começou a fazer carnaval de rua lá, e, curiosamente, muito pouco a gente se apresentou aqui em Pelotas, talvez uma ou duas vezes, uma delas foi na quadra da Escola de Samba General Pérez, né? E a outra foi num batizado, que a bateria foi batizada na Rádio Barcelos, né? E depois disso, acho que uma ou duas apresentações assim, mas uma outra curiosidade, Richard, que essa bateria Irapuru, ela se apresentava eventualmente como a bateria show do Mestre Batista, mas eu não aparecia, né? Porque era pai e filho, estava tudo em casa. Então, muitas vezes, eu deixava a bateria pronta e dizia, olha, pai, está aqui, é só usar, mas não vai fazer bobagem. Então, olha a cara de pau, né? Então, ele dizia assim, não, não, pode deixar comigo que eu vou melhorar essa porcaria que você fez aí. Mas era tudo em família, era tudo uma alegria, né? Então, a gente conseguia fazer essa parceria, porque eu e o pai, a gente se falava pelo olhar, a gente conversava muito pouco, na verdade, mas um olhava para o outro e sabia que a gente estava pensando, né? E o tempo passou, Richard, o tempo passou e eu vou chegar justamente onde eu quero chegar, Certo. né? Então, o tempo foi passando, veio o Cabobu, a história que a gente sabe, né? O pós-Cabobu, até que eu quero que as pessoas prestem muita atenção nessa parte, Richard. E hoje em Certo. dia a gente vive com muitos temores, as pessoas temendo, as pessoas intolerantes umas com as outras, né? E eu, em 2011, Richard, eu vou contar uma coisa aqui que eu jamais contei em público. Muito poucas pessoas sabem disso, sobre a minha Certo. história. Então, em 2011, Richard, tu és sabedor disso, eu sofri um AVC hemorrágico. E quem conhece sabe o que é um AVC hemorrágico. Tá? Dificilmente a pessoa volta intacta dele. Quando volta, né? Então, eu poderia ter ficado um vegetal na cama, né? Mas eu tive uma semana desacordado, os médicos comunicaram à minha família, inclusive meu pai já estava acamado nessa época, de que a qualquer momento eu iria entrar em óbito, né? Então, vê bem, eu disse. E uma semana depois eu voltei e voltei como vocês veem, normalzinho, né? Normal, não tenho sequela alguma. Os médicos não entenderam como isso aconteceu, né? Só Deus pode explicar isso aí. Hoje eu entendo, Richard, que eu tinha mais coisa a cumprir na Terra, né? Que a minha missão não tinha terminado, ou se tinha terminado, me deram novas missões para seguir. Então eu falo isso com extrema emoção para trazer para as pessoas uma mensagem de esperança, de força, de não desistir, de lutarem sempre. Porque no ano seguinte, Richard, após eu sofrer isso aí, eu entrei num processo de depressão terrível, eu demorei muito para me recuperar, embora sem sequelas físicas, né, o meu emocional ficou muito abalado, mas ali eu sabia que eu tinha que segurar a barra, porque meu pai estava chegando ao fim. E no ano seguinte, o meu pai veio a falecer. Então, aí tu imagina, Richard, a barra que eu passei, que nós passamos, né? Então, eu sabia que ali eu teria que ficar sendo responsável pela família, pela minha família, pela minha mãe, né? Então, mas eu tinha que seguir em frente. Quando foi quando foi então no falecimento do nosso saudoso e querido Giba Giba, eu ainda não estava com as minhas forças restabelecidas, né? Foi quando eu recebi dele, Richard, e pós-mente do Leandro Anton, né? Eu recebi do Giba Giba, né? Como eu tenho ele como segundo pai para mim, que ele é uma pessoa maravilhosa, eu recebi dele dois recados. Num deles foi no Quilombo do Supapo, os dois foram no Quilombo do Supapo, ele colocou as duas mãos assim no meu ombro, me olhou no fundo do olho
e me falou assim: Zé, eu e o teu pai somos irmãos. E completou: tudo, Zé, que tu fez no projeto Cabobu não pode ficar no passado, Zé. Tu precisa seguir. Eu não posso te dizer mais nada, Zé. É só isso que eu tenho para te dizer. E depois, o Richard, quem estava presente de Quilombo, se lembra, o Leandro deve se lembrar disso. Ele falou no meio de todos, talvez fosse uma profecia, porque eu não pretendia seguir, eu não queria ouvir a palavra supapo na minha frente. Eu estava muito traumatizado, estava muito fragilizado, né? E ele disse no meio das pessoas: quem vai seguir fazendo supapo é o José Batista. Ele foi profético. Me parece que foi no dia, não quero mentir, parece que 2 de fevereiro, parece que o ano de 2013 ou 2014, ele veio a falecer. Né? Então, naquele momento, Richard, eu senti um vazio tão grande. Sim. Entendo, Zé, entendo e, ao mesmo tempo, acho importante essa história toda, porque, sem dúvida alguma, que ela é uma história carregada de emoção e tu sabe da importância que tu tem, né, para a cultura do estado do Rio Grande do Sul, tu sabe a força da espiritualidade, tu sabe também que essa história, ela é uma história de muita resistência, é a história do povo negro, no Rio Grande do Sul, na América. A gente está vendo coisas muito graves acontecendo no nosso país, mas também na América. É uma questão gravíssima também aí que está no noticiário nos Estados Unidos, e a história negra, de resto, no Brasil, ela não foge disso. E eu acho que o Supapo, ele tem essa força de poder contar tudo isso através da sua marca, que é uma marca musical, que é uma marca poética, mas que é uma marca também identitária, né? Quando a gente fala que o Supapo é um instrumento político, a gente está muito distante de pensar na questão partidária, a gente está pensando na política enquanto cidadania. E se somos cidadãos brasileiros, não tem como a gente não reconhecer a importância dos povos originários, que aqui estavam antes da chegada dos europeus, assim como a gente também reconhecer a importância do povo negro, que veio para cá para construir esse Estado com a força do seu trabalho. Estamos juntos, E aí, se estamos juntos e nós não fazemos nada sozinho, eu acho que a gente tem aqui eu tenho algumas ideias, algumas perguntas, eu quero te perguntar daqui um pouco sobre isso aqui, a festa dos tambores, mas a gente não tem uma ordem pré-definida para a gente conversar hoje, eu acho que passado, Mas, presente, Richard, sim, só me permite, não quero te interromper, interrompendo. A partir daí, Richard, eu senti algo assim como se eu tivesse ficado sozinho, sim, né? E a partir daí que as coisas começam a se definir, como esse recado que eu quero passar para as pessoas: não desistam, lutem, se ajudem umas às outras, porque ninguém está sozinho. Eu pensei que eu estava sozinho, mas a sim, partir daquele momento, Richard, tá? Deus não me botou amigos, me botou irmãos no meu caminho. Que eu vi que eu não tinha só a minha família, que não era só eu a lutar. Deus me mostrou o filho do Giba, o Edu do Nascimento. Aí eu estava andando por uma estrada e aí alguém me chamou. Eu olhei para o lado, tinha alguém chamado Richard Serraria, que desceu do palco numa apresentação para me dar um abraço. Aquilo já comentei contigo, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, né? Teve um Leandro Anton que veio aqui na minha casa pedir: Zé, não para, a gente precisa dessa representatividade. Eu sim, não tinha mais força, Richard, mas foi por esse amor que vocês me deram, que vocês me passaram, que o Gustavo, eu não quero aqui citar nomes, porque eu vou cometer injustiças, né? Então, sem citar nomes, todos vocês, desde o Caco Xavier aqui, né, o nosso amigo Mário, enfim, são tantos nomes, né, que eu criei forças e resolvi seguir na estrada, o Richard. sim, Então, isso eu tenho muito a agradecer a todos. Faço minhas as tuas palavras iniciais: ninguém constrói nada sozinho. O meu pai não construiu sozinho, eu não fiz sozinho.
a gente não faz nada sozinho, nós estamos irmanados, a gente tem que ser empático nesse momento até, a gente tem que ter solidariedade, fraternidade, a gente tem que entender que o próximo é o nosso irmão, que o nosso irmão depende da minha atitude, né? E vice-versa. Então, é assim que eu penso hoje. Eu não sei se eu estou me alongando na explicação, Não, tá, mas é não. esse exemplo de vida que eu queria passar para as pessoas nesse Sim. momento. Quando vocês se sentirem derrotados, acharem que é o fim, não. Pode ser apenas um recomeço. Certo. Zé, tu está falando coisas assim muito importantes para nós. A gente tem aí essa casa, essa morada aí, né, que eu tenho a dádiva de frequentar ela já há algum tempo. A tua casa, esse lugar aí é um lugar sagrado, sem dúvida alguma, e a gente tem, assim, sabe da importância do teu É a nossa trabalho, casa. da tua caminhada. Diga? É a nossa casa, né? Nossa. E para falar Nós disso, somos Zé, que tu está irmãos. falando, É sim, minha, de vocês, é a nossa casa, né? a gente está comentando aqui também, né, que ninguém faz nada sozinho, e tu está falando também dessa caminhada de pessoas as quais tu enxerga que estão na caminhada junto contigo também, independente de personalismos, o mais importante é, sim, o Tambor Supapo, e eu resolvi fazer uma surpresa para ti, Opa, trazer mais discípulos do Supapo opa. para partilhar essa tarde aqui, tá bom? E Isso. aí, tu estava já emocionado, siga emocionado, e aí eu vou trazer mais pessoas aqui para a gente conversar. Nossa, Olha aí, até eu Olá, botar uma... Zé. Oh, olha aí. oi, Lorena. Oh, Que alegria. Essa... Oi, coisa Matheus. boa! Viu só? Que alegria. Opa, Esses são como é teus bom é filhos você. também, Zé. Os Esses são discípulos do teus filhos também, Sopapo. são filhos do Os Supapo, discípulos. os Nós somos discípulos, os irmãos. tamboreiros. Todo mundo Várias, junto Nós várias aí somos irmãos. gerações juntas aqui. para a gente contar histórias do Supapo. Tá? Amo vocês, viu? Te amamos também, com Vocês certeza. querem fazer alguma pergunta A para o gente que te mestre? ama, mestre, vá. Vamos entrar para a A charla? Lola faz primeiro, a Lola tá aqui pra mim. Aqui. A Lola? Então, com você. Então tá, vou eu. Zé, que bom te ver. Olha só, falando assim em percussão, falar um pouquinho assim de mim e essa perspectiva, eu estava ouvindo toda a tua história, né? E a gente tem conversado muito, né, Zé? E eu quero ir para tua casa. Ficou com ciúme. Se Serraria conhecer tua casa, eu não conheço a tua casa. Mas tu sabe, né, que esse ano era o ano que, né, íamos ir visitar, mas tá, enfim, né, pandemia aí no meio não rolou, mas vai rolar. Então, assim, falando um pouco na questão da percussão, né, que é um universo, assim, masculino, né, hoje em dia até nem tanto, né, tem excelentes percussionistas, mulheres ali, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas em relação ao sopapo, né, Zé, que tu sabe que sempre foi a Lorena, hein? Que a gente discutiu muito, né, em relação ao sopapo, em relação a essa questão da presença da mulher nesse tambor, que praticamente, essencialmente masculino, né? Até por toda essa história que ele carrega de ser um tambor enorme, de ser tocado por pessoas que trocam pneu de trator, né? E enfim, né? E eu me encantei por esse tambor, já quando conheci, né? E apareceu há um tempo atrás aí no Facebook, quando foi no 2014. Antes disso eu não conhecia o que era um tambor de sopapo. Sim. Fui ao Quilombo do Sopapo para uma despedida ogiva, né? E aí eu conheci o tambor. E me apaixonei, na hora, assim, né? E apareceu, assim, até eu tirei uma foto daqueles tambores lá no Quilombo e eu coloquei, que tambor é esse, né? E eu fui atrás da história toda e, bom, surgiu que, preciso saber mais e eu quero conhecer e eu quero tocar, né?
E além de querer ser uma percussionista, que me falta até demais para isso, eu quero ser algum dia uma sopapeira, né? E o que tu acha sobre a presença da mulher no tambor de sopapo? Por que não se fala disso? Por que não tem? Lorena? Deixa isso aí para você. A minha resposta está aí na tua casa. Exatamente. A minha resposta está aí. Entendeu? Então, no momento que eu fiz esse instrumento para ti, que eu não chamei de sopapo para evitar também essa polêmica, eu chamei ele de oba, que é querer, que é o rei pequeno, tem o grande tambor, que é o rei, e o rei pequeno, o oba, que é querer. Né? É sinal que eu aprovo, tá? Aprovo com toda a alegria a presença da mulher dentro desse mundo percussivo. Não só aprovo, como eu acho extremamente necessário. Tá? O sopapo ele é um instrumento democrático, ele é um instrumento que ele lutou pela liberdade, ele foi uma ferramenta da liberdade. Tá? Então, como é que a gente pode restringir alguns seres a liberdade de poder usar o instrumento da liberdade? Não pode. Então, aprovo, sim, com totalidade, alegria, a participação feminina, e não só aprovo, como eu pretendo, no futuro, ver, como a gente tem conversado, Lorena, um grupo feminino fazendo muito sucesso. Eu acho que tem capacidade total para formar esse grupo e ir adiante, não só em Porto Alegre, como aqui em Pelotas também, que há grupos de mulheres, tá? Talvez vocês não conheçam, mas há grupos femininos que estão se formando e estão desenvolvendo trabalhos muito bacanas, até junto ao Caco Xavier e outros grupos que tem aqui em Pelotas. Né? Perfeito. Tem que sair mais ainda, né? Tem que fortalecer mais essa ideia toda. E é importante que os mestres também, esse apoio, né? Porque os mestres, assim como tu, têm a palavra, né? As pessoas sentam, escutam os griots, e é importante que isso seja bem colocado, né? Porque, na verdade, Lorena, o que acontece? O sopapo tradicional, ele realmente ele é inadaptável à estatura da mulher, que normalmente ela não é tão alta como é o homem, né? E também não tem tanta força como tem o homem, né? Embora eu já tenha ensinado, até no vídeo aqui, daquela papo do sopapo, né? A maneira na diagonal você participar, né? Então, na diagonal, tu compensa a altura dele, tá? Mas é questão de força, de peso. Como a mulher não tem a mesma força do homem, ela vai ter dificuldade. Então, tem que ser um instrumento um pouco reduzido na altura, tá? No corpo dele, sem que ele perca o instinto roncador que ele tem, que é o que está acontecendo aqui em Pelotas. Diminuíram tanto que ele deixou de ser roncador. E eu faço aqui já um protesto, aproveito para fazer um protesto hoje. Tem gente aqui em Pelotas, tá, que tirou toda a sonoridade do sopapo, tá, que estão tentando bater ele com baqueta, porque ele não tem mais sonoridade, ele não é mais roncador. Né? E isso é inadmissível. Esse tipo de coisa eu não concordo. Aí tu tira a essência, né? Esse instinto roncador, tirar a essência do instrumento, eu não concordo. Né? Uhum. Agora, com certeza, eu já inclusive fiz uma readaptação nesse instrumento que tem aí, para facilitar mais ainda para a mulher tocar, sem que ele deixe de ser sopapo. Ele vai continuar sendo sopapo, mas as mulheres esse daqui, vão tocar ele com esse daqui mantém o som, né? Mantém o som. Eu garanto, muitos outros percussionistas que quando chegam dizem, opa! Né? Sim, todo mundo, né? Já meteu a mão e comprovam que está ótimo, e pelo peso, principalmente, né? Daí, colocam e querem sair andando. Então, Zé. Vão ajustar aí, né, ô Lorena? Mas uma hora dessa eu vou aí e arrumo ele, não se preocupe. Tá lindo, assim. Zé, queria chamar para conversa mais um apaixonado pelo sopapo, que certamente conhece essa história do tambor, mas que esteve conosco lá no Pedagogia do Sopapo ao longo de 2019.
E eu queria que o Matheus pudesse também entrar na roda e pudesse fazer a sua pergunta, mandar um salve, enfim, a palavra é tua, meu irmão. Vai lá, Fala Matheus. com o mestre aí. Não te acanha. Não te acanha. Vai lá. Eu queria primeiro agradecer ao Serra e ao mestre por ter feito esse convite e que eu acho muito importante Primeiro, não isso me que o Serra chama tem de feito, mestre. né? De trabalhar Não com me os chama de mestres mestre. para dar fala, né? Porque infelizmente hoje a gente perde muita coisa porque os mestres estão nas. Não, o senhor é um mestre, eu não consigo não lhe chamar de mestre, desculpa. E porque é justamente isso. Os nossos mestres, a gente não consegue ouvir eles porque é isso, estão na sua casa e muitas vezes não conseguem acesso. Mas, enfim, eu como tamboreiro, eu não podia deixar de lhe perguntar algo que envolvesse a religião, né? Pensando que o sopapo, ele é mais que um instrumento, que ele é também de fato, ele é cultura, né? Ele é cultura pura, né? Porque ele fala de história, ele fala de mitos, ele fala de todo um trabalho, né, da forma de construir ele também. Daí eu queria lhe perguntar duas coisas, aliás, eu até anotei aqui para não me esquecer. Como é que o senhor vê o futuro do sopapo, pensando na construção dele? Eu não sei quantos luthiers tem hoje em dia, né? Eu não sei se todos eles têm discípulos assim, mais seguidores assim, de fato, que estão ali convivendo e aprendendo essa construção diariamente, né? E se seria viável, mas isso ainda não é a mesma pergunta, se o senhor acha que seria viável ou não, pensando não só nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, mas também na era da tecnologia, de, sei lá, um curso online, de uma introdução à construção de sopapo, se o senhor vê que isso seria algo positivo para espalhar essa forma de construção, ou o senhor acha, na sua opinião, e eu quero que o senhor seja bem sincero com isso, porque eu construo também ilus, assim como o Pingo, se o senhor acha que isso perde a magia falando por português, mas o que a gente chama de axé, né? Afinal, os tambores de sopapo, ele tem muito, muito, muito axé. E isso é certo. E a minha outra pergunta na verdade, não é uma pergunta, na verdade é um questionamento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco do sopapo, se o senhor sabe de alguma coisa dele como um instrumento religioso, quando ele começa a ressurgir. Que eu lembro que o senhor até comentou uma vez que na oficina do seu pai tinha um sopapo, se eu não me engano, que seria para um terreiro, mas o pessoal nunca foi buscar. Daí eu queria saber se, enfim, depois alguém entrou em contato com o senhor para usar o do sopapo aqui no batuque, ou enfim, em qualquer expressão da religião de matriz africana aqui no sul. Tá. Matheus, em relação à tua primeira pergunta, é sobre a construção do sopapo, a divulgação da construção do sopapo. Eu, inclusive, estou montando um vídeo deixando todas as técnicas, cada passo a passo da construção do sopapo registrado. Então, essa continuidade da metodologia do Clã Batista, como diz o Serra, né, ela está garantida através de um vídeo. Se o Papai do Céu me chamar daqui a pouco, tá, ela vai estar garantida nas mãos das minhas filhas, né, que eu tenho duas filhas lindas, que nem o pai, graças a Deus. Então, esse lado está garantido, Matheus. Agora, em relação ao curso online, eu te diria o seguinte, que é um capricho meu que a pessoa que queira construir o sopapo sinta essa essência, esse sentimento emocionante do sopapo, porque eu só admito ensinar a construção do sopapo para quem se emocione com ele, como eu sinto isso na Lorena, né? Como eu sinto isso em ti, no teu olhar, né? Então, Vamos para lá, construir um tambor é construir um símbolo de liberdade, tá? Um elo de resistência. Não sei se tu me entende. Vamos. Quanto a essa parte, tu não se preocupa, que está garantindo, eu estou garantindo aqui que fique preservado Sim. e ficar em boas mãos, tá? Então, eu não pretendo morrer tão cedo, né? Mas vai ficar registrado. A segunda pergunta eu não entendi. E a gente também não quer que o senhor morra tão cedo.
Tá, qual é a segunda pergunta mesmo? Não, eu queria só que o senhor falasse, assim, se o senhor sabe do sopapo como se ele é, para resumir tudo que eu falei numa pergunta, o senhor sabe se hoje em dia ou se antigamente o sopapo era utilizado no batuque, enfim, como um instrumento religioso? Sim, Seria essa mais sim. ou menos a pergunta, Mateus, resumindo tudo. Mateus, aqui nós temos duas etapas, né? Nós temos o instrumento, o grande tambor que era usado nas charqueadas, que era um cerimonial religioso que era feito, claramente era um processo religioso que era feito ali, né? E depois, então, passamos para a segunda época, que ele se tornou profano, que ele começou a ser usado nos cordões carnavalescos de Pelotas e nas escolas de samba de Pelotas. Ali ele se tornou profano, mas em algum momento ele ainda era usado em cultos religiosos. Eu não posso te precisar aqui em que momento ele deixou de ser usado o supapo em si, mas ele deu cria, ele deu os atabaques, né, que passaram a ser usados nos rituais religiosos. Agora, ao contrário das charqueadas, que era uma matança desumana lá, cerca de 600 animais dia, os escravos matavam, né? Ele deixou de ter essa importância religiosa. Não sei dizer por quanto tempo ele foi usado nas religiões, mas hoje é usado mais os atabaques, que são uma derivação do supapo, por isso que ele é chamado de o supapo rei, entendeu? O atabaque rei, aliás, devido a isso aí. Não sei se eu respondi conforme tu gostaria. Maravilha. Estamos aqui na live livre, leve e solta do Respondeu Serraria. sim, mestre. Muito obrigado mesmo. E eu estou aqui com os meus companheiros, a minha companheira também de jornada sopapística, Lorena Sanches, Matheus Ogan, e hoje a gente conversando com o José Batista. O que achaste, mestre, da surpresa? Meu Deus, Richard, ainda há pouco eu estava comentando que eu achei que eu estava caminhando sozinho numa estrada. Ah, não está sozinho, Em não. algum momento, tu também deve ter achado, puxa, eu estou numa caminhada sozinho com a Labeoni e outros grupos que teve. De repente, em algum momento, a Lorena pensou, puxa, mas com quem eu posso andar através do papo? Né? O Matheus pode pensar, pô, como ele fez a pergunta agora, e a continuação. Então, para todos vocês, eu quero dizer que nós temos uns aos outros. E muito mais, tem muito mais, nós somos centenas. Nós somos centenas, podem ter certeza disso. E a gente representa muito a alegria, a esperança, a vida para muitas pessoas que olham para esse tambor e veem nele a alegria, veem nele uma resistência, a liberdade. Ele é de todos nós, ele é de todos nós, ele não pertence a ninguém. O único astro é o supapo, com certeza, né? Zé, eu sei que tu preparaste uma surpresa daí tu para nós. Tu quer apresentar para a gente aí? Vou tentar. Então tá, vai te aprontando aí. É a live livre, leve e solta do Serraria, todo dia, 5 horas da tarde. Hoje a gente está aqui no Facebook velho e de guerra, né? Sem nenhuma interferência. Bom, quem sabe a gente assume uma nova plataforma, né? Já que as outras não estão tão estáveis, quem sabe? Pensando algumas coisas aí com a assessoria de uma série de pessoas, e a gente trouxe essa surpresa para o Mestre Batista aqui, alguns seguidores seus, para a conversa, e ele preparou algo especial para a gente, então a live livre, leve e solta do Serraria, sempre com poesia, sempre com música, e manda ver daí então, Zé. Só tem um detalhe. Quem ri de mim, relações cortadas. Vou tentar, tá? Mentira Não demais. repare que a música que eu fiz essa semana, ela é nova, então eu tenho que estar lendo a partitura aqui para não errar, tá? Vamos lá. Certo. Dale. Espero que não.
papo, nascido na palma da mão, é rei de antigas histórias feitas de amor. Sofrido, chicote cortando o couro do negro fujão, caminhos riscados nas tranças da negra paixão. Bate o papo, bate o coração do negro fugindo da dor. Pensá-lo é passado que faz o negro chorar. Bate o papo, bate o coração do negro fugindo da dor. Senzala é passado que faz o negro chorar. E o negro avista o quilombo de longe ao som do tambor. A fome é saciada com a mesa servida no chão. Falantes, etnias de tribos irmãs unidas na dor, recebendo os guerreiros sangrados na alma de Deus. Bate o papo, bate o coração do negro sentindo da dor. Senzala é passado que faz o negro chorar. Bate o papo, bate o coração do negro fugindo da dor. Senzala é passado que faz o negro chorar. O papo, nascido na palma da mão, é rei de antigas histórias feitas de amor. Sofrido, chicote cortando o couro do negro fujão, caminhos riscados nas tranças da negra paixão. Bate o papo, bate o coração do negro fugindo da dor. Senzala é passado que faz o negro chorar. Bate o papo, bate o coração do negro fugindo da dor. Senzala é passado que faz o negro chorar. E o negro avista o quilombo de longe ao som do tambor. A fome é saciada com a mesa servida no chão. Falantes, etnias de tribos irmãs unidas na dor, recebendo os guerreiros sangrando na alma de Deus. Bate o papo, bate o coração do negro fugindo da dor. Senzala é passado que faz o negro chorar. Bate o papo, bate o coração do negro fugindo da dor. Senzala é passado que faz o negro chorar. Senzala é passado que faz o negro chorar. Senzala é passado que faz o negro chorar. Sensacional. Lindo. Zé, fala um pouquinho pra gente sobre isso daqui. A Festa dos Tambores Cabobu, segunda edição, 8, 9 e 10 de dezembro de 2000. Mas teve uma primeira edição e tu foste o cara que construíste o protótipo do Supapo, né? Então, acho que é importante também a tua contribuição para a gente pensar também a presença dessas tamboralituras, essas vozes que falam junto com os tambores no estado do Rio Grande do Sul. Matheus falou um pouco do tamborilu, e a gente tem também essa presença indesmentível do Supapo para a gente pensar essas tamboralituras, essas histórias contadas através do griot Supapo. E essa história do Supapo no Rio Grande do Sul, como tu colocaste ali anteriormente, ela tem, sim, pelo menos 3 momentos, né? O Supapo ritualístico nas charqueadas, que é aquela aquarela lá do século XIX, né, de 1851, é uma parte ilustrativa e elucidativa disso. A gente tem o Supapo dos blocos, a gente tem o Supapo do carnaval no século XX, em que o Giba-Giba é uma figura fundamental, sem dúvida alguma, e no final do século XX, ali por 1999, exatamente, a gente teve o projeto Cabobu. E a história do Cabobu é uma história maravilhosa, com seus detalhes, com seus percalços, com as suas idas e vindas. E eu acho importante sempre ouvir
de alguém que lá esteve presente, né? Que tu possa falar para a gente também um pouquinho aí sobre o Supapo e todo esse processo do Cabubu, ou ao menos parte desse processo visto sob o teu ponto de vista, né? Testemunha não só ocular da história, mas também testemunha manual da história, já que através dos teus cálculos, junto com teu pai, junto com a tua mãe, chegamos a esse modelo atual do tambor Supapo. Então, fala pra gente um pouquinho, projeto Cabobu, 1999, Colégio Pelotense, como é que se deu essa história? Richard, olha, para mim de certa forma, uma complexidade emocional muito grande falar desse projeto, né, porque eu fui colocado nele de uma forma muito curiosa, né, da mesma forma que eu entrei na bateria do meu pai, eu entrei de uma forma abrupta nesse projeto sem estar preparado para ele, né, porque quando o Giba Giba veio em Pelotas, tá, procurando quem soubesse fazer o Supapo, ele não encontrou. Então, a dona Iraí, né, a saudosa dona Iraí, indicou meu pai, né? E ele conversou com o Giba, assinou o contrato, tudo, né? Só que aí ele chegou em casa e disse, ô Zé, é o seguinte, eu assinei assim tal coisa e é tudo contigo. Eu digo, oi? Eu digo, oi? Como assim tudo comigo? Mas eu nunca fiz Supapo, eu não sei desenhar Supapo, estou acostumado a desenhar surdo, né? O Supapo é um instrumento. Eu não tinha nem ideia como fazer Supapo, mas aí ele me deu essa incumbência. Eu digo, tá bom, não há de ser nada, juntos venceremos, né? Então eu comecei daqui, então eu peguei uma folha de cartolina, comecei a desenhar, acho que fiz ali até aeronave, eu fiz na folha de cartolina, não saía Supapo, até que numa tentativa assim das últimas, né, acidentalmente eu peguei a folha e fiz assim com ela e ela ficou no formato cônico e eu parei, né? Eu parei e disse, opa, pai, mas aí então como é que eu mantenho esse formato, né? Então eu fui riscando ele, fui cortando ele, tá? E fechei. No momento que eu fechei, eu deu uma coisa assim, parecia aquelas forminhas como é que se diz, de canudinho de festa, tá? Sim. Era uma ponta assim com tudo, eu não parava em pé. Mas eu digo, não, mas eu achei, agora eu corto aqui embaixo, tá? Achei. Aí montei direitinho numa folha de cartolina, estava ali o primeiro protótipo do Supapo, né? Mostrei para o meu pai, mostrei para a mãe, e aí ele me disse, bom, tá, tudo bem, mas agora só que a gente precisa aumentar isso aí. Então, foi aí essa história que eu já contei até aí no Quilombo, que eu usei não a raiz fracionária, né? Eu usei simplesmente a regra de 3, né? Por exemplo, se para tal altura eu preciso de tanto, para X eu preciso. Então, fiz a conta ali super simples, né? E foi assim que foi feita a proporcionalidade dele. Nesse momento, a gente precisava da orientação do Giba Giba, tanto no formato como na altura. E ele deu essa orientação. Ele disse, não, vamos padronizar no projeto Cabobu que ele seja feito nessa altura aqui, que deu exatamente 1,5 m, né, que daria 53,5 de boca, 53 de boca superior, né? Então, estava ali construído o primeiro Supapo, pelo menos o primeiro protótipo em madeira. Tá? E foi justamente nesse momento que a minha mãe olhou para o modelo aberto e comentou, tá, mas isso aqui é o molde de uma saia godê. Aí eu olhei para ela e digo, muito obrigado, depois de deixar eu um mês aqui quebrando a minha cabeça, e a senhora sabia do modelo, né? Mas é evidente que ela podia adivinhar que era o modelo de uma saia godê, né? Porque ninguém sabia. Então deu a coincidência dele ser, assim, virar de cabeça para baixo, o molde de uma saia godê. Essa pessoa
pegar o modelo Supapo aberto e virar de cabeça para baixo, é o molde do ensaio Godet. Mas é aqui o negócio, para chegar até aí, Richard, muita água rolou. Aí depois, então, começou o projeto a rolar oficialmente. Nós começamos lá pela Unidos do Fragata, depois passou para o Colégio Municipal Pelotense. Eu fiquei com a incumbência de explicar como fazer o desenho do modelo do Supapo, tá? Ali para exatamente de uma metodologia empírica, né? Porque calculando não dava corretamente, não dava exato, e muitas pessoas já tinham tentado fazer isso, não dava exato, então tinha que ser feito pela ciência empírica, e como tu bem comentou há poucos dias comigo, o empirismo também é um conhecimento, ele é uma ciência, né? Porque ele une a experiência da pessoa e tudo, ele pode até ser contestado, mas ele também é uma ciência que molda com a experiência da gente. Então, ele foi feito assim. Então, até hoje, ele é usado, muitas vezes eu tenho que dar um golpe de vista para achar o formato exato dele, tá? Porque ele não, por mais que tu calcule, Richard, ele não dá exato como tu quer. Então, ele é um instrumento interessante por isso. E é por isso que eu digo, às vezes, uma frase que diz o seguinte, se o Supapo não se mostrar para ti, tu não consegue, tu não vai ter o acesso a ele. Ele tem que se mostrar, e ele se mostra assim, dessa forma. Tu tem que ir chegando nele, porque se tu for tentar fazer um desenho dele, tu não vai conseguir, tu tem que ir chegando. Cada Supapo que tu faz, cada molde Supapo que tu vai fazer, tu tem que pedir permissão, tá? E chegando nele devagar, com toda a paciência, porque ele não se mostra fácil. Até eu estou fazendo um Supapo agora, que eu alterei algumas coisas nele, que tive que quebrar a cabeça para se adaptar a esse meu novo sistema. Então, é mais ou menos isso, Richard. Depois teve a repercussão do projeto, o desfile, a confecção dos tambores, foram feitos 40 tambores, depois houve o desfile, tudo, né? E a história rolou por aí, né, Richard? É uma história considerável, né? É uma história considerável, sem dúvida alguma, sobre a presença negra no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente fala da construção desse estado, e quando a gente fala dessa perspectiva histórica, não há como a gente não mencionar a importância do Supapo, porque não é somente falar do simbólico, a gente também é construído a partir do simbólico, sem dúvida alguma, mas a materialidade desse tambor, ela atesta, sim, a construção desse estado, com um folclore que a gente sabe que ele é bastante eurocêntrico, pelo menos naquele folclore oficialesco, afirmado a partir de 1948, e que deixa de lado, exclui a contribuição negra, assim como indígena. E o Supapo atesta essa presença, assim como a gente vê nos compêndios de história, mas mais do que os compêndios de história, a gente tem também a cultura, a gente tem as manifestações populares no estado do Rio Grande do Sul. E nesse contexto, o Supapo nunca deixou de estar presente. Desse modo, a gente vê claramente que esse estado também foi construído pela presença negra. E pensar sobre essa perspectiva histórica através de um instrumento com uma tamanha riqueza timbrística e, ao mesmo tempo, com toda a diversidade de timbres e, ao mesmo tempo, os diferentes contextos em que esse instrumento se insere ao longo do século XX e agora também do XXI, é realmente uma história fascinante, né? A gente vê o Supapo no Carnaval, através da história da Praiana, a gente vê o Supapo em Porto Alegre, né? Mas anteriormente a gente viu o Supapo nas escolas de samba em Rio Grande, nas escolas de samba em Pelotas, Bambas da Orgia, aqui uma história de Porto Alegre, uma escola de samba de Porto Alegre, parte da história do nosso carnaval.
com supapo, Imperadores do Samba com supapo, Império da Zona Norte com supapo, uma série de outras escolas, União da Vila do Iapeí com supapo, teve um período aqui que o supapo realmente estava muito presente ali, formando um naipe no lugar do surdo de terceira. E depois, através da figura do Giba Giba, sobretudo, a gente vai ver a presença do supapo na música popular gaúcha. E aí, por isso a importância do Cabobu, 1999, 2000, porque ali é a passagem de bastão do Giba Giba e do clã Batista para as novas gerações. A partir dali, o supapo chega para se misturar antropofagicamente no rock, no rap, e numa série de outros grupos aqui em Porto Alegre, como de resto no estado do Rio Grande do Sul, que passam a usar esse instrumento, reconhecendo assim toda a sua importância histórica, atestando a presença negra na construção do estado do Rio Grande do Sul através da história do trabalho. Muitas vezes se fala dessa presença negra através da música, da dança, da culinária, toda essa contribuição negra, né, que a gente aprende, mas é importante também a gente pensar essa construção de um modo político. A construção negra do Estado se deu através da mão de obra escravizada, que construiu desse modo a riqueza desse Estado. O primeiro banco no Estado do Rio Grande do Sul surge em Pelotas, exatamente em função de toda a riqueza que era gerada através das charqueadas, o beneficiamento da carne de gado com sal para a sua conservação e posterior o transporte que se fazia dessa carne para o centro do país, sobretudo para abastecer as Minas Gerais no período da mineração, e isso tudo, contar essa história através do supapo, me parece um elemento fundamental para as novas gerações que possam também ficar sabendo disso. Zé, a gente já está com mais de 1 hora de conversa, a gente poderia falar ainda sobre as mudanças na estrutura de construção do supapo. Eu acho que era bacana a gente pensar um pouquinho sobre isso. Pode? Diga. Sim. Claro. Assim, Richard, antes até eu quero fazer um registro aí, né, que a gente está falando aí em caminhar sozinho. Pô, mas teve um camarada que caminhou 40 anos com supapo aí nas costas, cara, pelo país todos. Um sujeito chamado Giba Giba. Então, eu admiro muito ele por essa capacidade de ter sido um guardião do supapo durante todo esse tempo. Então, eu tenho maior respeito pela memória do Giba, né? O Giba, para mim, ele é como se fosse não sei, um tio, sabe? Como se fosse um segundo pai. Eu convivi pouco tempo com ele, mas o tempo que eu convivi, eu aprendi a admirar, acima do artista, o ser humano que ele era sensacional, né? Mas vamos à parte técnica, senão vai acabar me emocionando de novo, né, cara? Então assim, Richard, as pessoas se lembram que o supapo feito no Capoeira, ele era feito com uma barra rosqueada dobrada, né? Depois disso, tá, eu falei numa barra rosqueada reta, né? Então até as coisas vão sempre evoluindo. Hoje eu faço puxador, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu pego um parafuso assim, ó, um parafuso assim, tá? E deixo ele desse modo. Isso aqui feito na oficina, né? É feito na mão. Quer dizer, na mão não, eu dobro ele no torno, né? Até ele ficar assim, claro que ele é maior que isso, né? Então, só que esse aqui, um outro detalhe da evolução tecnológica que ele vai tendo. Aqui, a rosca dele vem até aqui, ó. Tá? Eu encontrei recurso que eu aumento a rosca dele para cá, para quem usa ter recurso de afinação. Se não chega aqui, termina o recurso de afinação, vai fazer o quê? Vai aquecer o couro até arrebentar? Não. Tem todo esse recurso de afinação até aqui em cima. Então, isso tudo, Richard, são evoluções que eu vou fazendo. Aqui um outro exemplo, o supapo do projeto Cabobu, eu não estou dizendo isso que seja defeito, mas era a tecnologia que a gente tinha naquela época, pelo tempo que a gente teve para montar
o instrumento, né, ela foi feita, os puxadores era assim. Então, nota que ele ia assim no instrumento, né? Então, o que acontecia? Tá? Ele pegava o instrumento, no puxar, tá? Ele empurrava a madeira assim, quer dizer, resultado, afundava a madeira para dentro, né? Então, há vários instrumentos que eu tive que reformar aqui, que ele afundava a madeira para dentro, que ele fazia esse movimento. O que eu fiz? Pensei, quebrei a cabeça de uma parede, por que está afundando a madeira? Daí o pai colocava reforço por dentro e assim mesmo não tinha jeito, porque a força dele ficava centrada toda aqui, não tinha jeito, ele ia afundar sempre, né? O que eu fiz? Eu peguei esse aqui, né? E fiz isso aqui nele, deixei ele na horizontal. Então, como é que ele ficou sendo montado? Ele ficou sendo montado dessa maneira aqui, né? Dessa maneira aqui, ó, na horizontal. Então, notem que aqui, ó, ele tem um furo em cima e um furo embaixo. Tá? Nesse aqui, eu coloco 4 furos, 2 em cima e 2 embaixo, né? Ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, tá? Mas só que ele não faz esse movimento, esses parafusos de baixo, eles não deixam ele fazer esse movimento. Então, tu puxa, a pressão fica em cima, os de cima eles não se movem, e o de baixo, muito menos. Então, ele não afunda a madeira e eu não coloco o reforço embaixo. Tá? É uma tecnologia que eu descobri ela sozinho, de forma autodidática, né? Não estou me elogiando, mas claro que estou, né? E esses furos todos são feitos na oficina. Toda essa ferragem que antes meu pai mandava fazer fora, eu desenvolvi um método de fazer eu próprio na oficina. Isso aqui é tudo eu que faço na própria oficina. Então, não é fácil fazer supapo, Richard. Cada supapo que eu tenho que fazer, muitas vezes eu entro para a oficina 8, às vezes 7h30 da manhã e vou sair 8, 9 horas da noite. Né? E numa dessas eu vou ser expulso de casa por isso, mas tudo bem, está valendo. Então são vários detalhes, isso. Por exemplo, os arrebites no fechar, eu não uso mais arrebites, eu uso parafusos, é bem mais seguro. Inclusive, o parafuso ele regula a madeira, o arrebite não tinha esse recurso, o parafuso regula a madeira, o parafuso enferrujou, tira aquele dali e bota um novo. Quer dizer, a conservação dele preserva por muito mais tempo. Né? Aquela questão do ferro embaixo, que a gente estava conversando esses dias, né? É um jeitinho que tem de colocar que a madeira não encosta no chão, mas esse é um segredo que eu mostro no vídeo que eu estou mostrando. Né? É pouca coisa, mas são todos segredinhos de construção que mantêm essa metodologia do clã, como tu fala, né? Ativa, viva, e vamos preservar isso aí, já está garantido, está no computador, espero que não tenha no HD, né? Maravilha. Zé, dizer assim, te agradecer, tem uma série de pessoas aqui nos comentários, o Luca Camargo, que foi o baixista da Bataclan FC em 2002, 2001, 2000, que esteve tocando nas 2 edições do Projeto Cabobu, saudade do Giba Giba, mestre do Supapo, a Maria Esther Nascimento, que é uma professora lá também de Novo Hamburgo, dizendo obrigada, a Nina Grace Batista, conhece a Nina Grace? Está batendo palmas aqui também, o Pingo Borel, mandando um salve para o mestre, o Ricardo Almeida, que é um articulador aí da América, da Pachamama, dizendo belo reencontro, axé, e abraços. A Rô Carneiro, uma amiga aqui de Porto Alegre, também saudando a Lorena e saudando a inclusão da mulher junto ao Supapo. O Ricardo Almeida pergunta aqui, qual é a relação do mestre com o Uruguai? Sei que muitos ancestrais negros moravam em Melo, no Uruguai. Sabe alguma coisa dessa história, mestre? Olha, não só sei, como eu tenho sangue uruguaio na veia. Olha aí. O meu avô paterno era uruguaio, né? Então eu trago essa descendência uruguaia na veia. Então talvez aí esteja esse elo do clã Batista com todo esse processo, né? Sim. E o avô, seu Ramon Batista, né, saudoso, seu Ramon Batista, ele era uruguaio, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ao qual até hoje eu sinto muita saudade dele.
né? É um homem que criou 8 filhos naquela época, né? Um deles foi meu pai, né? Então ele era do Uruguai, então eu tenho esse elo consanguíneo com os nossos irmãos do Uruguai, né? Talvez aí que tenha nascido essa relação hereditária, vamos dizer assim, entre aspas, né? Certo. E também o Carlinhos Santos, que é um jornalista também lá de Caxias do Sul, dizendo aqui aprendizados sopapeiros, tambor raiz, e várias outras pessoas aqui na live que passam, voltam, retornam, outros novos. Queria mandar um salve, Zé, também partilhe o meu abraço aí com a Dona Maria, por favor, que é uma guerreira também dentro dessa história. Eu acho muito importante a gente mencionar sempre isso, por isso eu faço questão de colocar a importância do clã Batista, porque a história do Supapo também ao longo do século XX, por N questões, pela questão do peso, pela questão do modo como ele era construído, a gente sabe que é uma história masculina. E também por essas inovações que tu vem implementando também e que a gente vem buscando junto com Lucas Kinoshita, junto com Caco Xavier, junto com Mário Maia, junto com Mimo Ferreira, junto com Cristiano Rodrigues, o Tucci, junto com Pingo Borel, junto com a Lorena, junto com o Quilombo do Supapo, junto com o Coletivo Catarse e mais um monte de gente. O Supapo também tem essa possibilidade e tem ficado mais leve e tem sido construído também em tamanhos menores, o que permite também com que as mulheres e as crianças também possam tocar o Supapo. E isso também é uma afetuosidade, sem dúvida alguma, da tua parte, de não ficar preso àquele modelo que cumpriu a sua função histórica ali por volta do ano 2000, ele já passou ali a ser construído com compensado, um material mais leve, para que o pessoal pudesse andar na avenida com ele também e não sentir tanto o peso, dentre outras coisas. Para encerrar, Zé, eu queria que tu falasse um pouquinho, ainda, a gente já passou do tempo, mas falar de Supapo sempre é uma dádiva, sempre é uma magia, sempre é um aprendizado sem fim. Fala um pouquinho do teu pensamento, a tua reflexão. Tu é muito um cara também que é um visionário, e aqui isso não é um elogio, é uma constatação. Fala por onde tu acha que anda o futuro do Supapo, na dimensão que tu julgar pertinente de falar, seja ela do instrumento que, ainda bem, já adentrou aí na música popular gaúcha, seja ela o Supapo na dimensão do carnaval, seja ela na dimensão ritualística, que o Alabeoni procura, de algum modo, também chamar atenção para esse aspecto do Supapo, ou seja ela nessa perspectiva também de a gente usar o Supapo para a implantação da Lei 10.639, né? Aí eu acho que entra o trabalho que tu faz também no Mais Cultura, né, que tu fez, os grupos de percussão com ritmos afro-brasileiros, entra o trabalho das bandas escolares, que mesmo que não haja ali o Supapo nesse contexto, mas é um espaço de reflexão, sim, dessa gurizada nova, tomando contato com instrumentos, enfim. José Batista, figura fundamental dentro da história do Supapo, o clã Batista, e a tua ideia, meu velho, meu irmão, sobre o futuro do Supapo. Olha, Richard, eu penso assim, atualmente, eu imagino o Supapo tendo uma sobrevivência mais forte dentro de grupos de MPG, música popular gaúcha, né? Isso pode ser expandido até para o país, né? Através de outros grupos. Já teve pessoas de outros estados que me procuraram querendo produzir Supapo, né? Então, eu vejo atualmente através de grupos. Eu acho muito, muito assim, não vou dizer impossível, mas acho muito improvável que as escolas de samba voltem, até porque as escolas de samba estão em decadência, né? Vamos combinar, né? Que voltem a usar o Supapo como usavam. Porque
o ritmo hoje das escolas, das baterias, está muito acelerado. Tá muito acelerado, não cabe que o supapo ele é swing, o supapo ele é balanço. Inclusive, nessa música que eu mostrei agora, entra muito bem o supapo ali swingando. Só que o ritmo hoje está andando a 160. Não tem por que swingar. Se, como meu pai dizia, se tornou uma escola de marcha e não uma escola de samba. A figura passista deixou de existir. Não existe mais passista, porque as pessoas não conseguem mais sambar. Então, eu visualizo o futuro do supapo através desses grupos ou através de alguma ação cultural que venha colocar o supapo dentro de algum evento, algum acontecimento em que se faça o uso do supapo adequado às características que ele tem, mas efetivamente é através de grupos da INPG, exceto algum evento que venha acontecer em que se formem grandes baterias, vamos dizer, que use o supapo como um elemento, como ele era usado na antiguidade, que venha a dar as características do ritmo que ele se adequa ao balanço. É assim que eu penso, Richard. Certo. A gente sabe também é uma questão midiática, né, ao longo do século XX, aquilo que a gente chama de carioquização do samba, que é um modelo implementado também através da transmissão da Rede Globo, sobretudo, e que passa também a fazer com que os carnavalescos associem a qualidade do samba o tanto quanto mais próximo daquele modelo carioca. E o Giba Giba, com maestria, resumiu, né, essa situação, que daí a gente perde duas vezes, porque a gente não vai nunca conseguir ser igual ao Carnaval Carioca, porque é um maior espetáculo ao ar livre do mundo, e ao mesmo tempo a gente também perde a originalidade. Diga. É verdade. A gente não vai conseguir ser como eles são e não vamos conseguir voltar a ser como a gente era. Exatamente. Mais ou menos assim. Isso. Então, são ações que a gente tem que levar muito a sério, né, Richard? Porque faz parte da preservação da nossa cultura, né? E o supapo, ele é uma ferramenta ao qual ele além de ser um instrumento, ele é um símbolo, e é um símbolo ao qual ele representa a resistência, a liberdade, valores aos quais a gente não pode abrir mão, porque hoje em dia ele está servindo, no meu entender, para irmanar pessoas de diferentes etnias, inclusive, né? É assim que eu penso. Tem uma cuíca aqui para ti. Isso aí me lembra o Mestre Batista, cara, direto, né? Não tem como. Agradecer, Zé, a você. Eu não. Inclusive, essa cuíca aqui era a que ele tocava. Aqui, ó, para quem conhece, era a cuíca que ele tocava. Tá com a afinação original que ele deixou. Não mexi na afinação. A mesma pele, tá? É a cuíca que ele tocava, essa aqui. Estou preservando ela até hoje, né, Richard? Sim. E é mais um símbolo que a gente tem que respeitar, né? Eu e o Marcelo Colgo, tu conhece o Marcelo Colgo, né? A gente fez uma canção para o Mestre Batista e para Dona Maria, né? Que dizia assim, né? Ah, Mestre Batista deve ter uma cuíca em metal pesado, castigado pelas marcas do tempo. E aí a gente conta essa história da cuíca do Mestre Batista, né? Os supapos que estão vindo estão saindo desse ventre de cuíca. É verdade. Uma brincadeira poética para a gente contar essa história. Zé, muito obrigado. Dizer para quem gostou dessa história, a gente vai seguir ela hoje à noite, né, na Outro Sul e suas fronteiras. A partir das 9 horas, a gente entra numa live lá do pessoal da UNILA, da Universidade da Integração da Latinoamérica, lá de Foz do Iguaçu. A gente vai conversar com a Fran Rebelato e estaremos lá, José Batista, eu, Richard Serraria, Lucas Kinoshita, dentre outras pessoas, Mimo Ferreira também, dentre outros sopapeiros, contando também histórias do supapo e, sobretudo, histórias da presença negra nessa América do Sul. Muito obrigado, Zé, salve, e, por favor, as tuas considerações finais, diga. Olha, Richard, daqui a pouco a gente se revê de novo na outra live, né?
Mas, olha, foi muito honroso para mim, Richard, muito prazeroso, né? Principalmente a forma respeitosa com que vocês sempre me tratam, pelo carinho que vocês têm pela minha família. Eu procuro retribuir da melhor forma que eu posso. Nem sempre a vida permite, como nesse momento, que a gente esteja próximos ou juntos, mas vocês podem acreditar que vocês fazem parte do meu caminho, fazem parte da minha vida. Todos nós somos irmãos, e é isso que a gente precisa estar entendendo nesse momento, que a gente depende uns dos outros, que a gente não pode ter orgulhos, não podemos passar um por cima do outro, entender que eu dependo de ti e tu depende de mim, né? Nós somos uma irmandade, e como irmandade, eu acho que eu deixei o meu exemplo de vida aqui. Para quem não assistiu, essa live eu vou compartilhar depois no meu Face, né? Então, um exemplo que as pessoas entenderem que quando a gente acha que é o fim, pode ser apenas um recomeço, tá, Richard? Um baita abraço para a turma toda aí, para o Pingo, para o Mimo, né, para essa rapaziada toda aí, o Leandro. Obrigado por ter trazido a Lorena e o Matheus aí para eu ver eles, matar a saudade. Certo. Tá? E vamos que vamos sempre, tamo junto. Agradecimento também, um abraço para Dona Maria, para tua esposa e também para Nina, né? O pessoal aí da casa, um salve especial e salve Supapo e sua linhagem interminável de sopapeiros que levam essa história aí, né? A gente sempre fala e parece um lugar comum, né? Os homens passam, as mulheres passam, mas o Supapo fica, né? Ainda bem. E o que mais importa é isso, a presença negra contada através desse guardião da memória do povo negro no estado do Rio Grande do Sul, que é o griot maior de todos nós, que é o tambor Supapo. Então, para encerrar, assim como a gente começou, a gente vai com o Supapo, né, para a gente fazer aquele encerramento. Muito obrigado, Zé. Salve, saúde aí, cuide-se. Se puder ficar em casa, fiquem, né? Fiquem em casa. E é isso, vai passar e a gente vai seguir com arte e com poesia. Então, poesia na roda, e quem chegou foi bem chegado. Poesia na roda, e quem chegou foi bem chegado. Um bigado em você, eu vim dar o meu recado. Um bigado em você, o Supapo do meu lado. Poesia na roda, e quem chegou foi bem chegado. Poesia na roda, e quem chegou foi bem chegado. Um bigado em você, o Supapo do meu lado. Um bigado em você, eu lhe digo obrigado. Muito obrigado, essa foi a Live Livre do Serraria, dia 30 de maio de 2020. Fica esse documento aqui também no Facebook e também no YouTube, para as pessoas que quiserem conhecer a história do Supapo, está aqui a fonte viva, José Batista na Live Livre do Serraria. Era isso, um salve.